Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a este workshop sobre os castelos medievais. O Dr. João Gouveia Monteiro é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é autor de uma centena, ou até mais já, de alguns artigos e livros publicados. Os seus principais interesses começar a história militar, a história da Idade Média, o Império Bizantino e por aí vai. Não quero demorar muito, quero passar a palavra ao doutor, mas primeiro peço a todos que mantenham os microfones ligados para não existir interrupções e questões coloquem no bate-papo ou no fim. Assim sendo, passo a palavra ao doutor, que é assim um breve resumo, mas todos queremos ouvi-lo. Pronto, muito bem, estão a ouvir bem, não estão? Pronto, eu começo por agradecer o convite para vir aqui partilhar convosco algumas ideias relativamente a este tema, que foi um tema que não foi escolhido por mim, foi escolhido pela organização, mas é um tema que eu gosto muito e sobre o qual falo com muito prazer. E acho que até é uma boa altura para conversarmos sobre os castelos, porque estamos aí à beirinha das férias e a malta quer saber onde é que vai fazer férias e as visitas aos castelos medievais portugueses são sempre uma boa hipótese, uma inspiração. Então, aquilo que eu queria fazer era, aí no máximo até às 6, um bocadinho antes, talvez até 45, 50 minutos, apresentar-vos uma panorâmica da castelologia medieval portuguesa e depois ouvir as vossas perguntas. Como é que eu vou fazer isto? Vou partilhar um slideshow convosco, está bem? E vou tentar fazer uma coisa didática para vocês captarem bem a minha mensagem e depois poderem fazer as vossas perguntas e, se não quiserem fazer perguntas, também terem a noção do que é que podem fazer com esta informação que eu vos vou passar. Ora bem, então vamos lá experimentar a partilha de tela. Desculpem lá, ainda me faltava ligar o PC à corrente para não haver azares. Vou partilhar agora. Pronto, espero que estejam a ver bem. Estão, não estão? Têm que me dar feedback, porque senão fico sozinho. Ok, pronto. Então, vou-vos contar a história maravilhosa do castelo medieval português. E a primeira coisa que quero dizer-vos é que o castelo foi uma invenção da Idade Média. Antes do século IX não havia castelos. Então, isso quer dizer o quê? Que as populações em caso de perigo não tinham onde se abrigar? Ou quer dizer que até ao século IX, X, usavam um outro sistema de fortificação mais rudimentar, mais precário, mas um outro sistema de fortificação até aparecerem os castelos? O que é que vocês acham? Conhecem exemplos de habitats fortificados anteriores ao século IX, X, anteriores ao aparecimento do castelo, que aparece na fachada atlântica, ali na zona do Minho, e depois se vai estender devagarinho sobre a beira alta, sobretudo? O que é que vocês acham? Beira alta. Como? Castros? Os castros. Castros, pois é, os castros, exatamente, mas os castros, nós temos assim vários exemplos conservados, a Chitânia, por exemplo, Sanfins, Briteiros, etc., não é? São estruturas circulares, não é? Estruturas que os suevos e visigodos utilizavam para se defender, na altura com pouca população e população muito concentrada. Agora, quando a população aumentou, e isso é uma coisa que nós sabemos que aconteceu em toda a Europa desde mais ou menos o ano 1000,
quando a população aumentou e a população se começou a disseminar pelos vales agrícolas, tornou-se mais difícil que esse sistema funcionasse. E então apareceu o castelo. Claro que o castelo que aparece no século X, no século XI, no século XII, não é o castelo exatamente igual que se irá construir no século XIV ou no século XV, não é? Portanto, isto vai atravessar diversas fases. E é dessas fases que eu vos quero falar. Vamos distinguir aqui 4 períodos, não é? 4 etapas diferentes na vida, não é? Na história do castelo medieval português. Desde o mais simplesito, o mais precário, e também aquele que eu tenho menos exemplos para vos dar, porque a precariedade dos materiais também fez com que ele sumisse na voragem dos tempos, na longa noite dos tempos, não é? Até aos mais sofisticados, que já são aqueles do século XIV, século XV, transição depois para a época moderna. Eu vou distinguir 4 etapas, está bem? Uma primeira etapa vou chamar-lhe o Castelo Roqueiro. Não sei se vocês veem o título deste slide. Sim. Pronto, século IX, XI. Este é o primeiro, é o mais sumário. Depois, a partir aí mais ou menos do finais do século XI, século XII, tudo meados do século XII, vai aparecer um segundo tipo de castelo, mais evoluído. Vamos lhe chamar o castelo românico, está bem? Pronto, o castelo românico, que é um castelo que é predominante até mais ou menos meados do século XIII. Em meados do século XIII vai haver um upgrade, né? E vai-nos aparecer um castelo mais desenvolvido, mais agressivo, com mais soluções de defesa e sobretudo de ataque, que se chama o castelo gótico. E finalmente, já no período terminal da Idade Média, poderemos considerar uma quarta tipologia, quando os castelos já não têm grande interesse do ponto de vista militar, pelo menos boa parte deles. Por exemplo, os que estavam junto à fronteira mantiveram sempre interesse, mas os castelos do interior, imaginemos os próximos de Coimbra, Penela, Leiria, com a Reconquista já tendo chegado ao Algarve, já não tinham grande interesse militar, também não estavam perto da fronteira, não é? Vão ou ficando em ruínas ou evoluindo num outro sentido diferente, mais residencial. E essa quarta tipologia, vamos lhe chamar o castelo de transição para a época moderna, não é? O castelo, a fortificação abaluartada, fortificação em baluarte, digamos assim. São estas 4 tipologias, está bem? Primeiro o castelo roqueiro, séculos IX, XI, início do século XII, depois o castelo românico, inícios meados do século XII, meados do século XIII, depois o castelo gótico, meados do século XIII e Dom Afonso III até finais do século XIV, início do século XV, e finalmente a fortificação de transição para o baluarte da época moderna. Ok? É muito importante ter presente que aquilo que eu vos vou dizer está ordenado segundo esta tipologia, esta grelha. Perceberam bem ou querem perguntar alguma coisa? Posso continuar? Pronto, em cada tipologia eu vou-vos dar os elementos morfológicos principais do castelo, não é? E explicar também quais eram as influências principais, e sempre que entrarmos numa nova etapa, eu vou-vos dizer porque é que foi naquela altura que se deu o início dessa nova etapa, que influências, que explicações existem para justificar esse upgrade que se vai dar, por exemplo, na passagem do roqueiro para o românico, na passagem do românico para o gótico, etc. Está bem? E em cada período vou-vos dar sugestões de castelos para vocês visitarem. E é por isso que eu falava nas férias, não é? Terão depois a oportunidade. Ora bem, estamos aqui a ver uma imagem um bocadinho estranha. Vocês, claro que notaram que isto não é uma fotografia, mas o que é que será isto? Alguém é capaz de me dizer que castelo é que está ali e de onde é que eu fui buscar esta imagem? O que é que vocês acham? Livro das Fortalezas, do Arte de Armas. Pois disse muito bem. E quem é esse Duarte de Armas que eu de repente esqueci-me?
Um Sim. senhor que foi contratado para fazer um desenho, se é que se pode dizer na altura, Sim. para a Casa Real de todas as fortalezas que ainda estavam de pé na altura. Sim, não sei se foram todas, mas é quase exatamente isso. Eu só acrescentaria uma coisita, que é fortalezas da fronteira terrestre com Castela, ok? Não as fortalezas do interior. Esse cavalheiro era um talento para o desenho, como vocês veem, ele desenha muito bem. E ele é um escudeiro do rei Dom Manuel I, portanto a encomenda é feita pelo rei. Estamos a falar de que data? 1508, 1509, 1510, ok? O rei queria conhecer o estado das fortificações fronteiriças portuguesas. Portanto, ele começa no Algarve, começa em Castro Marim, que aliás foi sede de uma ordem militar, não é? Está lá mesmo na fronteirazita, ali perto de Vila Real de Santo António, de Ayamonte, não é? E sobe o país todo por ali acima, vai a pé com o escudeirito dele, não é? Chega lá acima a Miranda do Douro, vira para a esquerda, passa em Bragança e desenha, até caminha, mais ou menos, desenha 60 castelos portugueses. E depois ainda oferece um bónus ao rei. Sabem qual foi o bónus? Desenhou o Paço de Sintra, que era um passo que o Dom Manuel I gostava muito, e eu também gosto, não é? Gostava de passar lá umas temporadas, como os reis faziam, sobretudo no verão, que Sintra é muito úmido, mas no verão é muito fresquinho. Então, devemos ao Duarte de Armas um álbum, tal como foi dito, muitíssimo valioso, chamado O Livro das Fortalezas. Qual é a fortaleza que vocês têm aqui à frente? Está lá escrito, malta, pegar aí na paleografia e ler aqui em cima. Tem aqui o nome do castelo e depois diz tirado natural da Banda do Sul, isto é, desenhado Olivença? a partir... Olivença, exatamente, é mesmo isso, Olivença, tirado natural da Banda do Sul, Alcaide, leiam lá aqui o nome do Alcaide. Estou a ver aqui o Pedro Sebastião, que gosta muito destas coisas, o que é que será aqui o nome? Fernandes. Fernão, portanto será Fernão, não é? Martins. Fernão Rodrigues. Rodrigues, não é? Fernão Rodrigues. E vejam, mas ele não desenha só o castelo, pois não? Desenha as casas, faz observações. Aqui, por exemplo, diz, esta cava é muito boa e forte e tem sempre água. Esta cava, que era ter à frente de um castelo, um poço, não é? E enche de água, dava jeito, não é? Se nós quiséssemos atacar este castelo, como é que a gente aproximava as escadas e as torres das muralhas? Tinha logo aqui para um fosso com 2 ou 3 metros de largo e muito a fundo, tínhamos logo que atulhar isto com materiais precários e tal. Bom, e tem outra coisa, ele é um bocadinho como o Hitchcock. O que é que o Hitchcock fazia nos seus filmes? Vocês conhecem a figura do Hitchcock, não conhecem? Ele costuma aparecer nos filmes dele, não é verdade? Então, digam lá, onde é que está o Wally? O Duarte Armas também se representou nesta imagem. Lá em cima, junto à bandeira. Da torre de homenagem. E o que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Está com um cordel. Está a ver a verticalidade do edifício. Está a medir. Na verticalidade da torre, exatamente, com um estribozito na ponta do cordel, e tem cá o seu escudeiro, já vamos vê-lo daqui a bocado, lá embaixo, para garantir que a medição é exata, que a corda vai bem esticada. O que falo-vos nisto, porque este álbum das fortalezas, vocês podem comprar isto, porque há edições comerciais disto a preços razoáveis. Há uma de capa dura, que é sempre muito cara, não é? Mas depois há outras de capa mole que são acessíveis e têm a reprodução dos 60 castelos mais ou menos que ele desenhou, de 2 pontos cardeais diferentes. Ele diz aqui, tirado natural do sul, porque depois vai apresentar o outro desenho, a outra vista de Olivença, vista de outro ponto cardeal. Pronto. E se houver barcos, se houver rios, e às vezes há na fronteira, o Guadiana, por exemplo, ele desenha os barcos, às vezes desenha assim
o castelo do lado inimigo, do lado castelhano. Desenham, o que é que leem aqui? Esta é fácil de ler aqui em cima. Atalaia, essas torrezinhas de vigia, não é? Aqui também está outra atalaia, faz comentários sobre essa atalaia, mas vê-se que ele está a trabalhar para o rei. Puxem lá pelas vossas célulazinhas cinzenta e digam-me o que é que neste desenho mostra que o Duarte Armas quer destacar a importância do rei de Portugal. No O tamanho da bandeira em proporção ao resto do desenho. Vocês acreditam que a bandeira fosse deste tamanho? Isto está numa escala absolutamente inverosímil, não é? Portanto, é a maneira dele acentuar a autoridade régia, certo? E às vezes usa outro truque, que é um bocado mais macabro, mas eu vou-vos dizer. Desenha uma forca também. Aqui onde está a atalaia, por exemplo, se estivesse lá uma forca, ele punha logo aquilo com aparato. E às vezes até pendura lá uma pessoa. Aparece representado um enforcado lá nessa forcazinha. Pronto, então nós vamos usar o Duarte Armas e vamos usar outras coisas também. Características, ver se eu consigo passar isto. Características do castelo roqueiro. Porquê é que se chama roqueiro? Sabem porquê? Fica no meio das rochas. Pronto, basta logo pensarmos no rock, não é? Do inglês, rock é rocha. A malta tinha pouca capacidade arquitetónica, ainda pouca capacidade técnica, certo? E, portanto, construíam assim uns castelos que basicamente aproveitavam, eram os penedos graníticos que já havia para lá, faziam por ali uns desaterros, uns fossos à volta, às vezes até só metiam pedra do lado de fora, não é? E estes são os primitivos castelos que nós temos, lá está, na tal região de Entre o Douro e Minho e no norte das Beiras. Vocês leem bem este texto, não leem? Sim. Eu depois disponibilizo aí à Anitta e à organização, à Comissão Histórica, que quero também aqui cumprimentar pela dinâmica que está a imprimir aí à vida estudantil, que é muito bom que estas coisas existam, parabéns para a Comissão Histórica. Eu não vos posso mostrar grandes exemplos, que os materiais e as construções eram tão precárias que aquilo com o tempo desapareceu, não é? Mas posso-vos chamar a atenção para dois casos. O caso de Penela, não sei se algum de vocês conhece Penela, deve haver aqui gente que já foi a Penela, se calhar até comigo, outros por outros meios, mas Penela é um exemplo muito bom. Há uma partezinha do atual castelo de Penela, que é chamada o Castelo Segnandino, o castelo do Dom Segnando. Vocês sabem quem foi o Dom Segnando, não sabem? Aquele alvo... Diga. Foi o governador de Coimbra, após a Reconquista. Exatamente. Em 1064, se não tenho. Pronto, até se celebrou, até foi ontem, o aniversário da Reconquista Definitiva de Coimbra pelo rei de Leão e Castela, Fernando Magno, em 1064. Ele depois foi-se embora para a casa dele e olhem, até morreu no ano seguinte, mas ele deixou cá um alvazil, não é? Portanto, um administrador, um moçárabe chamado Fernando Davides, que ficou a controlar a região. E o Fernando fez umas intervenções deste género, de arquitetura militar. Vejam que em Penela não é preciso dizer mais nada para perceber o que é um castelo roqueiro, não é? Isto aqui é rocha e um bocadito de muralha lá em cima. Claro que estas ameias não são da época do Dom Fernando, não são de meados do século XI, já foram acrescentadas depois. Isto é muito pequenino, hein? Não sei se vocês já lá foram, mas o castelo de que eu estou a falar não é este castelo todo que nós temos hoje de Penela. Esta planta é uma planta do século XII, XIII, XIV, não é? Estou a falar só aqui do número 1, que é o Castelejo, como diz aqui, o Castelejo Cisnandino. Isto é muito pequenino, nós não cabíamos lá, não sei quantos é que estamos nesta sessão, mas nós não cabíamos lá dentro. Se tivermos 10 pessoas lá dentro, olhem, já podemos pôr uma placa por fora a dizer lotação esgotada, já não cabe lá mais ninguém. Tem uma cisternazinha para aproveitar a água e tal. Então, como é que este sobrou? Sabem porque é que este castelo sobrou até nós hoje?
Pura e simplesmente porque quando os arquitetos do Castelo Românico fizeram a grande reforma, a reforma românico-gótica, acharam graça ao Casteleixo Fernandino, que está no ponto mais alto de todos. Pronto, espetaram lá a bandeira, que ainda hoje lá está, não é? E usaram o Castelo Fernandino como torre de homenagem, que é uma característica do Castelo Românico que nós já vamos falar daqui a pouco, ok? Portanto, primeira sugestão de passeio, estou com um bocadinho de eco. Primeira sugestão de passeio, Penela, o Castelo Roqueiro. Em Trancoso também há uma torre, que é uma torre moçárabe, que nós podemos associar a este período inicial do Castelo Roqueiro. Aqui já é um bocadinho o Castelo Condal, e é gira esta torre, porque também está assente sobre a pedra, a rocha, não é? Como veem aqui, e alguma coisa que vos que indica aqui que há um certo perfume muçulmano, um certo perfume moçárabe nesta pequena torre de Trancoso, ou não? É o tipo de arco em ferradura, não é? Pois é, Na janela. ferradura, exatamente. E agora digam-me lá, aquilo é uma janela? Era uma porta. É uma porta, mas aquilo era muito alto. Como é que se fazia? Era com salta-vara para entrar em casa ou como é que é? Uma escada é de madeira Uma escada movida. que se retirava. Ah, ok. Então, aqui estamos em tempo de guerra, porque não está lá a escada, não é? A escada apodreceu, seria de material perecível. Sim, claro. Já não foi mal ficarmos com a torre, quanto mais a escada. Já não podíamos Era movível. exigir tanto. Pronto. Geralmente notem isto, nos castelos mais primitivos, como as portas são sempre um ponto muito frágil, que a gente tem a mania de entrar pelas portas. Pronto, eram resguardadas como possível, não é? E nesta fase em que havia poucas soluções técnicas, era pôr a porta logo a meia altura, que era para tirar as peneiras de entrarem lá dentro. Pronto, e sobre o Castelo Roqueiro esgotei o meu repertório. Como veem, não é grande. Entramos na segunda fase, e essa fase chama-se o Castelo Românico. Deixem-me cá ler o cabeçalho, séculos XII, XIII. Ok, pronto. Estas cronologias são muito indicativas, não é? Porque não havia nenhum sinal. Agora começou o Românico, pronto. Porquê é que se deu esta atualização? Você já tem aí algumas explicações. A mais importante é esta. Podem-me tirar o eco, que eu estou a ouvir-me a mim próprio. Não sei se é de mim, se há micros ligados, talvez seja disso, se quiserem. Sim, liguem só quando eu fizer perguntas para vocês interagirem. Obrigado. Então, a explicação principal, na minha opinião, é esta. Nós sabemos que grande parte dos castelos românicos portugueses foram construídos por uma ordem militar, que foi a ordem militar do Templo, os Templários. Mais ou menos quando é que os Templários entraram em Portugal? Digam lá. Desde quando é que há Templários em Portugal? Mais ou menos desde 1128, o que é excepcional. Porquê? Porque foi logo que eles foram criados. O concílio, onde é aprovada a regra do templo, graças à influência do Bernardo de Claraval, que vocês conhecem, que é uma grande figura do clero regular europeu. Costumava-se dizer que quem mandava na cristandade, na altura de São Bernardo, era o Papa, mas quem mandava no Papa, do Papa Eugénio III, era o São Bernardo. E foi o São Bernardo que garantiu que fosse possível criar uma coisa tão estranha para o ordenamento social da época como uma ordem religiosa militar. Os templários, os hospitalários, depois também os que vieram a seguir, era uma coisa estranha, não é? Era uma anomalia, não é? Na organização medieval tradicional. Então, clérigos de espada em punho, clérigos a combater. Então, o ordenamento tradicional da Idade Média que vocês ensinam ou ensinarão aos vossos meninos nos liceus, o clero, a nobreza e o povo. O clero rezava, a nobreza combatia e o povo, olha, trabalhava para sustentar a malta. Oratórios, belatórios, laboratórios, tudo separadinho, não é?
Então vem aqui este híbrido, ordens militares que são simultaneamente oratórias e belatórias. Isto foi um bocadinho difícil de fazer passar. Foi preciso o Bernardo Claraval aplicar-se a fundo, até escrever um texto em latim chamado O Elogio da Nova Milícia do Templo e tal. E isto precisamente 1128, acho que até o concílio que aprova os Templários é em 1129. Vocês têm agora até um livro muito bom de uma professora do Porto, Paula Pinto Costa, sobre os Templários em Portugal. Um livro recente, tem 2 anos, se tanto. Ora bem, então, os Templários estão muito ligados, tal como os Hospitalários, às cruzadas, não é? Porque foi nas cruzadas que estas ordens militares apareceram, não é? Porquê? Porque finais do século XI começam as cruzadas na Terra Santa, chamada Síria-Palestina, não é? Naquela zona onde, que país é que nós temos agora lá? Além de Israel e da Palestina, temos a Síria, temos o Líbano, não é? Quando os cristãos conquistaram logo na primeira cruzada uma série de territórios ali, o Condado, o Principado de Antioquia, o Condado de Edessa, o Reino de Jerusalém, depois o Condado de Trípoli, foi muito bonito. Estenderam a cristandade até ao Mediterrâneo Oriental, apanharam ali os lugares em que Jesus tinha vivido e a sua família, etc. Mas depois vieram-se embora, não é? Então, quem é que mantinha esses territórios na Terra Santa? Foi preciso criar as ordens militares para que isso fosse viável. E as ordens militares cumpriram essa função enquanto puderam, durante mais ou menos 200 anos, não é? De 1100 até 1300. Em 1300 os muçulmanos recuperaram tudo, os templários e os hospitalários tiveram que fugir e aqueles que escaparam levaram as suas ordens para o outro lado. Por exemplo, olha, ainda ontem falei com uma pessoa amiga que vai passar férias a Malta e eu mandei cumprimentos para a Ordem do Hospital. A Ordem do Hospital depois refugiou-se em Malta, tornou-se a Ordem de Malta. Okay? Os templários vieram para a Europa, tornaram-se banqueiros do rei, até que o Filipe o Belo, o rei de França, deu cabo deles em inícios do século XIV. Porquê é que isto vem à conversa? Porque foram os templários que entraram em Portugal logo em 1128, pela mão da Dona Teresa ainda, da mãe do Dom Afonso Henriques, que desenvolveram muita arquitetura militar. Claro, eles sabiam as técnicas de construção que estavam a ser utilizadas na Terra Santa, porque os templários e os hospitalários só se aguentaram na Terra Santa graças às ordens militares e aos castelos que elas construíam e onde eles se refugiavam. Como é que era possível, numa desproporção tão enorme entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa, os cristãos aguentarem-se lá sem os castelos? Não teria sido possível, não é? E, portanto, tiveram que se aplicar a fundo. Não sei se algum de vocês conhece algum castelo que, assim, mais famoso, que os templários ou os hospitalários tenham construído na Terra Santa. Tem ideia disso? Craque de Chevalier. Craque de Chevalier, très bien, sim. Merci. Esse é o mais bonito dos mais bonitos, não é? É um castelo na Galileia, creio que é construído pelos hospitalários, e depois o Ricardo Coração de Leão, não é? O famoso Ricardo Coração de Leão, que também andou lá a espadeirar nas cruzadas, sem grande sucesso, mas com muita honra. Depois até construiu um castelo, o castelo de Château Gaillard, do Sena, no norte da França, não é? Portanto, remodelou muito esse castelo. E olhem, há um castelo no Alentejo, na margem norte do rio Tejo, mas mesmo junto ao rio, que é o castelo de Belver. Já ouviram falar? No castelo de Belver até tem assim uma barragem junto. O castelo de Belver foi inspirado num castelo das ordens militares na Terra Santa que se chamava Belvoir, que é exatamente a expressão francesa para o nosso Belver, não é? Ver diz em francês voir, e a inspiração era tanta que eles chegaram aqui e deram-lhe o nome de Belver. Pronto, então, é pela mão dos templários que se vai refundar a arquitetura militar portuguesa. E o primeiro, o homem por trás da bala, neste processo,
o homem que arquitetou esta reforma, tem um nome, chama-se Gualdim Pais, era um templário que andou lá nos cercos, nos combates na Terra Santa, que assimilou bem aquelas técnicas, é um homem ali da região de Braga, Amares. Ele está sepultado em Tomar, na igreja de Santa Maria do Olival, e depois viveu longamente. Ele torna-se mestre do templo, claro que não foi o primeiro, foi para aí acho que talvez o terceiro ou quarto mestre do templo, e vejam aqui, ele é mestre do templo entre 1156 e 95, são quase 40 anos, e portanto ele tem tempo para reformar os castelos portugueses com base nos segredos que tinha conhecido lá na Terra Santa. E vocês vão ver pelos exemplos que eu vos vou dar, de Pombal, Sor não tenho, mas também é o caso, Almorol, Tomar, são tudo castelos templários, até Longroiva, na Beira Alta. Então o que é que ele vai fazer? Passa a haver torreões, coisa que não havia ainda, aqueles caminhos onde a gente gosta de circular, no cimo dos castelos, para ver a vista, chamam-se caminhos de ronda ou adarves, começam a ser protegidos por ameias ou por merlões, que nós já vimos aqui e aqui, só que aqui foram acrescentados naquelas reformas da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, na década de 40, começam a aparecer aquelas fendas verticais compridas para se fazer tiro com besta ou com arco, que são as seteiras. Vai aparecer um tipo de proteção, um tipo de recurso ofensivo chamado ordício, que eu já vos vou mostrar, porque é impossível explicar isto sem imagem. Mais uma outra coisa que é o alambor, que possivelmente terá vindo, vocês notem bem esta palavra, alambor. Isto parece vir de que cultura? As palavras que temos em português, começadas por al, geralmente são palavras de origem árabe, não é? Esta é uma técnica de construção de origem árabe, que significa que podemos construir uma parede a direito, de alto a baixo, que é o normal, mas também podemos construir uma parede que nos últimos 2, 3 metros, às vezes até mais, faça uma rampazinha assim para fora, uma espécie de talude, para dificultar a aproximação das torres e das escadas. É isso que se chama o alambor. E aparecem as tais torres de menagem, que eu estava a falar. Este castelo românico é muito concebido ainda para defender. E a torre de menagem era o suprassumo desta defesa. Quer dizer, quando tudo o resto tinha caído, tinha sido tomado pelo inimigo, malta enfiava-se dentro daquela torre, que era uma torre enorme, geralmente isolada no centro do pátio de armas, e esperava que os atacantes fossem embora, porque era difícil manter exércitos no terreno durante muito tempo. E se o castelo estivesse em bom estado, se a guarnição não fosse traidora, se houvesse lá mantimentos e água em quantidade, aguentavam-se muito. Então vamos lá ver. Sugestões de visita para o Castelo Românico, para as férias. O Castelo de Guimarães, estão a ver aqui? Vejam, primeira planta. Então cá está. O que é isto aqui no centro, grandalhão? É a torre de menagem. Essa torre imponente que vocês veem aqui. Ok? Pronto, aqui já há 2 portas. Não convinha multiplicar muitas portas, por razões que já vos disse, e já há aqui umas torres, não é? Portanto, vocês veem que o Castelo de Guimarães já tem aqui várias torresitas. Pronto, agora já não é só a rocha e pouco mais, não é? Agora já há uma torre no centro e uma cintura de muralhas, com uma dimensão razoável, aqui já cabíamos todos, e com alguns recursos de proteção. Este é Pombal. Perdão. A ideia basicamente é a mesma. Portanto, Guimarães não é dos Templários, mas Pombal tem uma cintura de muralha com uma torre lá dentro. Esta torre continua a estar isolada, o cursor não quer ir para lá, continua a estar isolada no centro de armas, mas não está ainda ligada aos muros. Ok? Vejam aqui outra vez a entrada a meia altura. Nada de pôr a porta no resto do chão, porque isso era um convite para os penetras se aproximarem. Este é o mais bonito, este vocês não podem perder. Quem é que ainda não foi visitar o castelo que castelo é este? Almorol, está ali, diz lá, não é? Este é um castelo fantástico, porque é um castelo que é construído numa ilha
no Rio Tejo, não é? Uma zona em que, perto de Tomar, não é? Em que o Rio Tejo tem um caudal suficientemente amplo, tem uma ilha no meio e os templários botaram lá mesmo um castelo, que é claramente um castelo românico. Vejam, a lógica é a mesma, uma torre de homenagem no centro e uma cintura de muralhas à volta do castelo. Este é maravilhoso, por isso é muitas vezes capa de muitas coisas sobre castelos. Este também é giro. Se tivesse aqui a doutora Maria Antónia Lopes, até se regalava. Vou aqui diminuir para eu ver também. Porquê? Isto é Longroiva, que é a terra dela, da doutora Maria Antónia. Então, em Longroiva, os templários não tinham só bens na zona de Tomar, não é? Entre Pombal e Tomar. Tinham bens também noutras regiões do país. E em Longroiva também tinham bens e construíram lá um castelo que é simplicíssimo. Vejam, isto é mesmo só um quadradinho muralhado e uma torre lá no meio. É bem românico. Eu gosto muito deste castelo porque me permite explicar-vos o que era um urdício. Aquela palavrona que eu há bocadinho usei, com um H, que vem lá do francês. O que é que Longroiva tem de especial? Olha, quando eu tirei esta fotografia, o castelo até estava transformado em cemitério, por isso é que tem esta cruzita aqui à entrada. Vocês conseguem ver aqui uns furinhos, aqui nesta zona que eu estou a apontar, a toda a volta, há aí uma furação. Vou talvez ampliar para vocês verem melhor. Não notam uns furinhos lá em cima? Sabem para que eram esses furitos? Era para isto que está em esquema em baixo, para estas vigas de madeira, onde se depois encaixava uma espécie de um telhado de pendor feito de madeira, não é? Uma mezanine, se quiserem, não é? Inclinada, com uns buraquitos aqui lá pelo meio, que era para fazer o quê? Indica-se aqui, nesta região do esquema, isto é um esquema em inglês, hoarding, os ingleses chamam hoarding a isto, que era para fazer o quê? Uma coisa que em condições normais era difícil de fazer num castelo. Então vamos lá imaginar esta experiência de terceiro grau. Se eu estiver dentro de um castelo e subir às ameias para ver a vista e olhar lá para fora, vocês acham que eu consigo ver as pessoas que estão a passar assim mesmo juntinho ao pano da muralha, mesmo junto à porta de entrada no castelo, ou não consigo? Não consigo, porquê? Porque o castelo tem a sua espessura, não é? Muitas vezes até paredes de 2 metros, 2,10 metros de largura, como nos diz o Duarte de Armas. E, portanto, eu só consigo ver quem está ali mesmo a passar no embasamento das torres e dos muros se me empoleirar nas abertas, não é? Naqueles intervalos entre as ameias e espreitar lá para baixo. Ora, digam-me lá, seria uma grande ideia, durante um cerco, eu mostrar a minha cabeçazita àqueles que estavam lá embaixo, não é? Armar-me em mirone, esticar-me todo entre duas ameias para ver quem é que estava lá, o que é que estavam a fazer os atacantes, estavam a deitar fogo à porta, se estavam lá a preparar escadas ou não. Não era boa ideia. Não era preciso uma solução e a partir de dentro, portanto, que aqui estamos no interior do castelo, projetasse um bocadinho sobre o lado de fora, mas em segurança, portanto, uma solução coberta e que, além do mais, permitisse não apenas espreitar, mas também despejar assim, vamos lá ver, umas prendas, não é? Uma comissão de recepção do castelo, não é? Que recebia os inimigos com os mimos e atirava de cima calhaus, água a ferver, urina a ferver, quando era preciso poupar na água, etc. E é em Longroiva, eu penso que é o único sítio em Portugal onde nós conseguimos ver esses vestígios das urdices, porque isto era de madeira, meus queridos, olhem, isto com o sol, com a chuva, apodrecia, não é? Portanto, isto ia tudo embora, não é? Tinha essa desvantagem. Estão a ver? Agora, numa outra perspectiva, dava para fazer para observação, até dava para fazer eventualmente tiro com arco, que era mais simples de fazer, não é? E depois aqui uns orifíciozinhos pelo meio para despejar umas prendas. Este castelo é Belver, nada mais, nada menos. Já vos falei há bocadinho, isto já é Alto Alentejo, mesmo junto à margem norte do Rio Tejo, é um castelo hospitalário e vejam, vê-se bem que é
um castelo românico, porque tem uma torre grande de homenagem isolada no centro e uma cintura de muralha à volta, ainda só, olha, tem 2 torres, talvez haja, está aqui outra, 3 torres, talvez haja uma aqui, 3, 4 torres no máximo. E tem alguma coisa que lembra o período anterior, o período roqueiro. O que é que vocês acham? Que nesta imagem de Belvedere recorda o período do Castelo Roqueiro? A torre de homenagem assente numa rocha. Exatamente, a torre de homenagem está assente aqui num afloramento rochoso, não é? Portanto, está aqui a mãe e o filho, não é? O Castelo Roqueiro e o Castelo Gótico. Tomar é espetacular, é um dos melhores castelos europeus do século XII. A fortificação ibérica, ouçam, está muito à frente nesta altura. França também, mas por exemplo Inglaterra ainda relativamente pouco, que também só se começaram a construir castelos em Inglaterra depois dos normandos terem conquistado a Inglaterra, com o Guilherme, Duque da Normandia, na Batalha de Hastings, em 1066. Aí é que os normandos, que eram só 10.000 lá, tinham que construir castelos para se refugiarem de 1.300.000 ingleses que lhes queriam pedir explicações, não é? Aconteceu na Inglaterra, nessa altura, aquilo que aconteceu aos cruzados na Terra Santa. Eram muito poucos comparados com os muçulmanos, tiveram que construir castelos para se defender. Aqui vejam, já há muitas torres, algumas delas, está giro aqui, vejam, algumas não são quadrangulares, nós aqui estamos a ver torres mais ou menos, torreões abertos ou torres quadrangulares, aqui por exemplo em Longroiva não, mas em Almorol já se vê uma aqui circular. Isto é uma coisa que vem da arquitetura românica, não é? E que dá origem a torres que são praticamente circulares ou semicirculares, que os muçulmanos chamavam cubelos. Qual é o interesse de construir em círculo? Vocês, por exemplo, na Universidade de Coimbra, no Paço das Escolas, na parte norte do Paço, quem vem da filantrópica e dos serviços de ação social, não é? E só por aí cima até à Faculdade de Letras, vêm torreões semicilíndricos, vários juntos uns aos outros. Porquê é que se podia optar por construir em círculo, em vez de construir assim esquadriado, não é? Quadrado ou retangular? O que é que vos parece? Contem-me. Era a questão de não ter ângulos mortos. Isso é uma das coisas mais importantes, porque se vocês estiverem aqui numa torre quadrada, vamos ver se eu vejo uma meia. Ora, aqui por cima. Se estiverem aqui a defender o castelo, vocês podem fazer a observação nas zonas centrais, mas nas esquinas não é? Não tem imposição, é como se nós estivéssemos numa daquelas cozinhas em bico, por exemplo, em certas casas, não é? Há ali um ângulo, que é o chamado ângulo morto, como disse muito bem, que impossibilita o tiro. Ora, os cubelos não têm isso, além de mais, do ponto de vista físico, são mais difíceis de destruir, porque se nós acertarmos um tiro aqui numa esquina de uma torre quadrangular, desaba o muro da direita e o muro da esquerda. Nos cubelos não é assim, as superfícies cilíndricas têm maior resistência ao impacto exterior. E eles não sabiam muito de física, mas sabiam isto. E acho que também eram mais económicas de construir. Portanto, conseguimos construir um T0, digamos assim, com menos pedra num castelo, numa torre redonda, do que numa torre quadrangular. Aqui estamos a ver o Alambora. Estamos a ver aquele elemento da fortificação muçulmana que eu há bocadinho vos disse que ia explicar. Vejam que esta parede de muralha cai a direito, mas depois cá mais em baixo faz assim um talude, não é? Chama-se o Alambor. Aqui também se nota um bocadinho. Qual é o interesse do Alambor? Se nós quisermos aproximar escadas ou torres móveis, não é? Vejam como é que se mete aqui uma escada. Eles gostavam de encostar a escada ao muro, mas a escada ficava relativamente apoiada na muralha, não é? Se a escada tiver que ficar aqui toda inclinada, o que vai acontecer é que ela acaba por partir, não é? Com o peso das pessoas que vão subir por ela. Até porque numa escada, numa operação medieval, nunca sobe só uma pessoa. Hein? Se vocês estivessem a participar num cerco, na condição dos atacantes,
Vocês queriam ir sozinhos lá para cima ou queriam ir acompanhados? Não dava jeito nenhum chegar lá a conta-gotas, senão, pronto, levávamos logo uma mocada na cabeça e éramos atirados cá para baixo, não é? Portanto, subiam em grupos de 2, de 4, portanto, a escada não podia ficar toda inclinada, não é? Que ela partia com facilidade. Portanto, Tomar tem isso tudo. É um castelo extraordinário e foi por isso também que Tomar conseguiu resistir ao cerco dos Almohadas em 1190, não é? Graças a isto. Pronto, esgotei o meu repertório. Sou a fase 2, vamos entrar na fase 3, o castelo gótico. Deve haver aqui alunos de História de Arte que estão a pensar assim, mas estes tipos da história militar são ao contrário dos da arquitetura religiosa, não é? Porque na arquitetura religiosa nós usamos o termo românico e o termo gótico com um significado um bocadinho diferente. Mas pronto, vamos pensar que isto é um mundo à parte, um mundo da arquitetura militar, e vamos ver então porque é que, a data é que têm lá em cima, porque é que século XIV, eu hoje até poria aqui meados do século XIII, não é? Já vão perceber porque há mais este salto qualitativo na arquitetura militar portuguesa. Ora bem, há vários fatores, vocês sabem que passaram por cá os cruzados a caminho da Terra Santa, não foi? Digam lá uma operação militar da Reconquista Portuguesa que só tenha sido possível graças à presença dos cruzados. Conquista de Lisboa. Pois, está tudo a pensar nisso, não é? Mas também em 1147, mas também podia ser a conquista de Silves em 1189, não é? Pelo rei Dom Sancho, não é? Em Lisboa, em 47. Se não fossem os cruzados, Dom Afonso Henriques não tinha tomado Lisboa. Vocês sabem quantos homens, mais ou menos, tinha o exército de Dom Afonso Henriques em Lisboa? 3 ou 4 mil homens, não é? 3 ou 4 mil homens, acho eu. Ao todo, quantos combatentes com ele tinha? 13 mil homens. 13 mil, mais ou menos, é o que se estima hoje. Só que 10 mil eram cruzados. Portanto, se eles fossem embora, o rei não tinha hipótese. Quem se foi embora foram os outros 3 mil. Porque ao fim de 6 semanas de serviço militar, a malta que era arrancada aí à agricultura e à lavoura e aos mistérios, não estava obrigado a continuar lá eternamente, só ficaria se o rei lhes pagasse, mas o rei não tinha dinheiro para pagar esses soldos todos diários a essas pessoas. Portanto, ao fim de 6 semanas, os portugueses que estavam com o rei a cercar Lisboa foram-se embora e ficaram lá os cruzados. Portanto, isso é decisivo. Portanto, há essa influência que eles passam por cá, aquilo não é para tomar numa semana, pois não foram lanchar a Lisboa e depois já jantaram no Algarve. Portanto, eles estiveram lá vários meses, não é? E, portanto, isso pode ajudar a reciclar, não é? A atualizar as técnicas de construção da Terra Santa, porque esses cruzados, muitos deles já tinham participado noutras operações na Síria e Palestina, mas há aqui uma outra influência que talvez até seja mais importante. Há a da tecnologia militar dos almohadas, o Belo, o Alambor, por exemplo, as portas em cotovelo, por exemplo, em Pombal vê-se muito, não é? Tentava-se que as pessoas não tivessem, os assaltantes não tivessem acesso fácil à porta de entrada, meter a porta numa zona ínvia de cotovelo em que só pudesse entrar um de cada vez dava jeito. Mas aqui há uma influência que eu acho que é predominante, que coincide com uma guerra civil que ocorreu em Portugal, não é? Ali entre 1245, 46 até 1248, 49. Que guerra civil foi essa? Dom Sancho II e Dom Afonso III. Pois, exatamente, estamos no tempo do rei Dom Sancho II, que até era bom rapaz, fartou-se de conquistar terra no Alentejo. Se vocês virem, a reconquista portuguesa avançou imenso no tempo do Sancho II. Não é que ele gostasse de andar para lá a espadear também, mas ele, pelo menos, teve o mérito de possibilitar que isso acontecesse, sobretudo pela mão das ordens militares, em especial da Ordem de Santiago. Mas depois, não vamos discutir isso agora, mas a verdade é que ele incompatibilizou-se com a nobreza, incompatibilizou-se com o clero,
gerou aqui uma oposição interna grande, que se queixou ao Papa. O Papa reuniu um concílio em Lyon, no sudeste da França, em que declarou o rei português como Rex Inutilis, não é? E criou as condições para depor o rei. Olhem que isto é uma novidade, e na longa história da monarquia portuguesa até 1910, não é? Não aconteceu talvez só mais uma vez, não é? Creio que entre o Afonso VI, não é? E qual é? Ajudem-me lá, é o Pedro que, não sei se é segundo, se é terceiro. O Pedro II. O Pedro II, pronto. E o Afonso VI ficou lá em Sintra a dar voltas na mesma sala. Pronto, é um caso raro, não é? De deposição de um rei. E foram buscar o irmão, mas quem era este irmão? Ainda no outro dia fiz uma conferência sobre isto e perguntei onde é que estava o irmão, o Afonso, que era mais novo. Pois, e disseram, estava em Itália. Em Itália. Vocês acham que ele estava, mas como é que é? O Dom Luís é rei de França, e estou a falar se ele estava em Itália, como é que era a corte do rei de França? Não, ele estava na corte de São Luís. Pois é que a malta quando ouve Bolonha, pensa em Itália, certo? Agora, ele estava no norte da França, numa terrinha chamada Bolonha, ok? Há essa confusão. Se vocês virem, eu acho que até está esse erro num volume da história medieval, da história de Portugal, do professor José Matoso, em que o autor desse volume, não foi o professor Matoso, e por acaso é um volume muitíssimo bom sobre a monarquia feudal, faz essa confusão entre Bolonha na Itália e Bolonha. Eu não queria que vocês hoje, inebriados pela vitória da Itália no Campeonato da Europa, pensassem que estou aqui a falar da Itália. Não, estou a falar de Bolonha. Até casou lá, tinha lá uma condessa, deram-lhe lá um condadozito, que era esta Matilde, que aparece aqui, coitadita, depois ficou sem o marido, e ainda por cima depois o marido casou outra vez, não é? Com a Beatriz de Castelo, quando veio para Portugal, de maneira que houve ali uma situação até de bigamia deste Afonso, nem queria saber disso, não é? Falou mais alto a aspiração a ser rei de Portugal. Pronto, e ele vem, ganha a guerra civil contra o irmão, não é? O irmão exila-se em Toledo e acaba por morrer logo a seguir, e é ele que acaba também, o Afonso III, logo a Reconquista, com a conquista de Faro, em 1249, não é? E ele traz para Portugal, isto é que eu queria que vocês percebessem, que era para não estarmos só a ver a coisa no âmbito da história militar, porque a história militar é bonita quando cruza com a política, com a cultura, etc. O que é que o Dom Afonso III traz para Portugal, além da técnica de construção dos castelos, que em França estava aí 50, 70 anos mais avançada do que a nossa, porque os franceses é que andavam lá nas cruzadas, não é? Grande parte dos cruzados da Terra Santa eram franceses, não é? O que é que ele trouxe mais? Não trouxe mais prendas no sapatinho quando ele veio de Bolonha e deixou lá a sua Matilde e veio à procura do seu sonho, da sua ambição? A divisão administrativa? Sim, introduziu uma nova forma de governar, porque ele era primo do São Luís e tinha muita presença na sua corte. E, portanto, ele tinha uma ideia mais centralizadora de governo, de organização administrativa, de controlo dos privilégios da nobreza. Portanto, vai aqui iniciar um caminho que depois o Dom Dinis, o filho, vai desenvolver, que é o caminho de pôr a nobreza na linha, não é? Das inquirições, etc. E também trouxe outras coisas. Trouxe, por exemplo, o romance cortês, que são as histórias do rei Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda, que vêm lá da tradição francesa, do Chrétien de Troyes, etc. Não é? A espada famosa, como é que chamava a espada do rei Artur? Excalibur. Excalibur, exatamente. As aventuras dele, o Lancelot, não é? A rainha Genevieve, etc. Traz isso também. Olha, e mais cultura. Se aqui tivesse o Dr. Rezende Oliveira, que vocês se calhar já não conheceram, alguns ainda sim, outros não, falava logo nas cantigas de amor, na cultura trovadoresca. Então porquê é que o Dom Dinis, que é o filho do Afonso III da Beatriz, o filho que será rei, é considerado trovador e produziu poesia? Exatamente porque o pai trouxe essa moda de França. Portanto, há aqui uma grande transformação, não apenas militar, mas também militar.
E, portanto, é isso que vai levar a uma nova mutação na arquitetura militar portuguesa. O rei, aliás, começa a declarar que só ele é que pode construir fortalezas. O Dom Sancho já teria pensado nisto, mas é com Dom Dinis que aparece este Ius Crenelandi. Crenelandi porquê? Porque os franceses chamam Créneau às ameias. E o Ius Crenelandi é o direito de construir ameias, isto é, o direito de edificar fortificações. Passa a ser só o rei a fazer isso. O Dom Dinis, depois do Tratado de Alcanices, 1297, que define a fronteira luso-castelhana praticamente para sempre, não é? Mais Olivença, menos Olivença, fica praticamente definido ali, não é? O rei reserva-se o direito de construir fortificações. Então, vão introduzir isto tudo, balcões com matacães, que já vos vou mostrar o que é, mais cobelos, mais portas ladeadas por torreões, onde há uma porta, agora há 2 grandes torreões à volta, como se fossem dois pastores alemães ali a controlar a entrada nessa porta. Os caminhos de ronda ou a de árvores são muito mais largos agora, que é para a guarnição poder cruzar-se, não é? Quando nós andamos nesses caminhos, visitamos um castelo, às vezes aquilo é estreitinho e a gente tem que ter cuidado com as crianças e tal, e pensa assim, como é que se cruzavam aqui 2 soldados, não é? Em caso de perigo, não dava jeito nenhum. E, de facto, com o castelo gótico, a partir de agora, meados finais do século XIII e século XIV, isso vai ser possível, porque os adarmos são mais largos, desenvolvem-se as seteiras, que às vezes têm, em vez de ser só uma fenda vertical, tem depois um travessão, ou até 2, são crustadas ou recrustadas, né, para variar os ângulos de tiro. E as torres de homenagem, que estavam lá sossegaditas no meio do pátio de armas, avançam para junto dos muros. Isso diz também que este castelo já é um castelo mais para o contra-ataque, mais ofensivo, ok? Já vamos ver exemplos. E também aparecem uns muritos mais baixos, à frente do pano principal da muralha, que são as barbacãs. Talvez tenham sido introduzidas até antes de Dom Pedro I. Hoje Miguel Gomes Martins já começou a apanhá-las antes. Vamos ver bonecos. Sugestões de visita. Alto Alentejo, Mourão. Bem, vamos descontar aqui este campanário, ok? Que isto de certeza que não é medieval. Isto aí, se for aí 800 ou assim, já é muito bom. Portanto, uma porta e ao lado 2 torreões, que é para a malta não ter tentações. Olhem aqui uma barbacã toda bonita, em Santiago de Cacém, não é? É isto, a barbacã é este murito mais baixo. Bem, agora no verão vocês vão à Figueira, não é? Chamada Coimbra B, durante o verão. Então, podem parar em Montemoro Velho e também têm lá isto. Se vocês vão visitar o castelo, que é lindíssimo, Montemoro Velho, até tem lá aquela casa de chá do arquiteto João Mendes Ribeiro, param lá um bocadinho e veem, entram pela porta principal da muralha e vocês vão ver, antes de fazer isso, tem um murito mais baixo. É isto que se chama uma barbacã. É um primeiro obstáculo à progressão do inimigo. E depois, até quando se inventaram as armas de fogo, ficou lá, porque sempre servia de primeira barragem, não é? Ao tiro rasante da artilharia inimiga. E vejam, Santiago de Cacém, próximo da tradição da Mourama, com torreões redondos, cá está, os famosos cobelos. Mas onde eu quero mesmo que vocês vão, porque nunca lá foram, e têm que ir, é ao Sabugal, porque se eu estou-vos aqui a falar de várias tipologias de castelos, mas claro que é muito difícil encontrar castelos em estado puro, não é? Castelo Fernandino, lá em Penela, aquilo é tão pequenino que ficou como estava, mas geralmente os castelos vão sendo reaproveitados, não é? E portanto têm marcas de diversas épocas. Geralmente há uma época que é predominante. Se vocês virem, por exemplo, uma torre de homenagem isolada no centro do pátio de armas, sabem que aquele castelo, mesmo que tenha depois sinais de adaptação às armas de fogo do século XV ou XVI, foi originalmente um castelo românico. Agora, se querem um castelo gótico quase perfeito, aí tem Sabugal. Sabugal que só entra na coroa portuguesa depois do Tratado de Alcanices, não é? Com o Dom Dinis apanhou o rei de Castela em situação difícil em Castela, Fernando IV, negociou com ele e a negociação foi um bocado leonina e apanhou aquele território que geralmente se chama Ribacoa, não é?
da margem leste do rio Coa. E lá está Sabugal, Castelo Mento, Castelo Rodrigo, etc. E o Sabugal é a minha sugestão de visita para o Castelo Gótico, assim como Almorol, ou Tomar, ou Pombal para o Castelo Românico e Penela para o Castelo Roqueiro. Aqui têm que ir ao Sabugal, porque vejam, estes adarves já são muito largos, dá para se cruzarem duas pessoas. E reparem nisto, como é que a gente lá chega? Tem uma escada, ok, mas antes as escadas eram rasgadas no muro e, portanto, no ponto em que a escada ligava, o último degrau da escada ligava ao adarve, não ficava quase espaço nenhum. Agora não, fazem o maciço pétreo à parte e depois encostam-no à muralha. Portanto, aqui sobe-se confortavelmente e entra-se no adarve sem roubar espaço ao caminho de ronda. Ok? O que é que temos mais? Foi uma torre de homenagem brutal e já não está isolada, já está ligada ao muro e até do lado de fora do muro. E vejam lá, que feitio é que tem esta torre? A gente olha para aqui e parece quadrado, não é? Ou retangular, vá. Mas não é, é uma torre pentagonal. Aqui já se percebe que a torre de homenagem é pentagonal. E tem para lá umas coisitas, aqui uns adereços. Isto será decorativo? Isto é o quê? Em todas as faces da torre de homenagem tem uma coisinha dessas. Vejam aqui. Isto é praticamente um retângulo com uma torre em cada esquina e uma torre de homenagem enorme, muito agressiva, portanto já está adoçada ao próprio pano da muralha. Aqui em cima era a tal imagem de Montemoro Velho que eu estava a falar. O que é que são estas estruturas que vocês veem em Sabugal? São os chamados balcões de Matacães. Isto são os filhos dos Urdícios. Os filhos dos Urdícios. Porque agora os técnicos, os arquitetos já conseguem construir em pedra, ok? E, portanto, é muito mais sólido, já não podem deitar fogo, aguentam a chuva, aguentam o calor, mas veem, olhem aqui em cima, é exatamente este princípio de ter uns orifíciozinhos para despejar umas prendas sobre os adversários, especialmente por cima das portas. Se vocês virem, onde virem este elemento, chamado balcão com matacães, é um elemento do castelo gótico, está quase sempre em cima das portas, porque era aí que era preciso atirar com força. Pronto. Depois há outras soluções que se generalizam, lá estão as seteiras crustadas, até recrustadas, não é? E esta aqui já tem, o que é isto aqui? Enganou-se aqui o arquiteto, ou fizeram aqui um buraco, para quê? Porque é que no enfiamento destas seteiras aparece agora aqui este orifício circular? Reparem, isto é um modelo de castelo que vem, meados do século XIII, Dom Afonso III, Dom Dinis vai até 1325, portanto começamos a entrar pelo século XIV adiante. O que é que será isto? Que eu pus até, escrevi aqui, seteira recrustada, portanto com duas fendas horizontais, com troeira. O que é isto? Pólvora. Para os tronchos. Para os tronchos, exatamente, aí é que disse tudo, pólvora e tronchos, são os canhões, os primitivos canhões, chamavam-se tronchos ou bombardas. Pronto, era preciso usá-los nos muros, não é? E, portanto, rasgavam, cá no fundo das seteiras, rasgavam esses orifícios circulares chamados troeiras por causa dos tronchos. Aqui está um outro truque muito giro. Isto é uma torre chamada Albarrã. Vê-se logo que vem de onde? Esta palavra Albarrã. Vem dos muçulmanos, não é? Da fortificação muçulmana. O que é que eles imaginaram? Temos aqui um castelo. O castelo está daqui para dentro, lá para trás. Então depois há uma torre que está fora do castelo, mas ao mesmo tempo está ligado ao castelo por um passadiço, que é o que vocês veem aqui. E até vos posso dizer que há ali um buraquito no meio do passadiço. Está aqui sugerido no desenho. Qual é o interesse desta torre? Isto aqui é um castelo algarvio, é em Paderne, que é um daqueles castelos de taipa construídos pelos muçulmanos. É que geralmente isto é nas proximidades de uma porta também. Se nós estivéssemos aqui, vamos lá ver, a tentar assaltar a muralha aqui, com arietes, com torres, não só tínhamos que defrontar a guarnição que estava lá dentro, como tínhamos uma torre nas nossas costas, não dava jeito nenhum, não é? Nós termos inimigo à nossa frente e nas nossas costas simultaneamente. Isso chama-se a Torre Albarrã. Pronto, e com isto entramos na última fase, que é a fase
de transição já para a época moderna. Eu chamei isto novos rumos, portanto já não é propriamente o castelo medieval. No fundo é o quê? É ver que evolução é que vão ter, finais do século XIV, século XV, os castelos. Aqueles que já não tinham grande interesse do ponto de vista militar, podiam ser transformados em palácios, em residências régias, por exemplo, não é? Aqueles que tinham, tratavam de acolher as armas de fogo, não é? Como se diz aqui, nos terraços e nos adarves, porque as armas de fogo tinham que ficar ao ar livre. Sabem porquê? Porque aquilo libertava tantos gases tóxicos na altura dos disparos, que se aquilo estivesse num espaço fechado, ao fim de meia hora o bombardeiro tinha que receber a extrema unção, porque já não aguentava respirar aquilo. Portanto, tinha que ser tudo nos adarves, não é? As troneiras, ou troeiras ou troneiras, uns vãos, uns nichos para encaixar as armas, chamavam-se casas-matas, e depois, olha, foi o que a imaginação dos arquitetos ditou. E vamos ver essas imagens. Começo por Leiria, em honra aqui da Anita, portanto está aqui perto de casa, não é? A casa dela é já aqui, não é, Anita? Esta casa aqui ao pé do castelo. Leiria é giro porquê? Porque em Leiria vocês têm o castelo do Dom Afonso Henriques, notem, o Afonso Henriques só construiu 3 a 4 castelos, um deles foi o de Leiria. Ele depois subempreitou essa tarefa às ordens militares, especialmente à Ordem do Tempo. Também porque, como vocês sabem, ele teve um acidente, um momento mau na sua vida, não foi? Quando andou a tentar conquistar Badajoz, com um amigo dele que não era assim muito fiar, chamado Geraldo Sem Pavor, que tanto lutava de um lado como do outro, partiu uma perna, foi apanhado e nunca mais cavalgou, foi para as termas de São Pedro do Sul curar-se, mas nunca mais pôde fazer a guerra pessoalmente e então passou a comandar a guerra só na PlayStation, não é? E era o filho dele, o Dom Sancho I, que comandava os exércitos, não é? Portanto, temos o castelo de Leiria, antigo, mas depois o que temos aqui, que é o postal ilustrado do castelo de Leiria, toda a gente conhece, os chamados Passos Novos. Foi já o Dom João I, finais do século XIV e século XV, que construiu aqueles Passos Novos, não é? Para quê? Isto não tem nenhum interesse do ponto de vista militar. Se virem, o Adarve, o caminho de ronda, tem interrompido. Isto inutiliza, não só não tem interesse militar, como inutiliza militarmente o castelo. Mas ali já não havia guerra. Leiria, no século XV, não estava na fronteira com a seca, não é? E estava longíssimo do Algarve. Qual era? Mais valia transformar aquilo numa residência. E o rei gostava muito de passar lá umas temporadas. E então, esta parte virada a sul, que é o que nós estamos a ver, para ter mais luz, não é? Mais iluminação, para ter mais sol também, ele construiu aqui um espaço que vou-vos dizer, isto é construção de luxo, com acabamentos, como nós diríamos hoje, de luxo, porque aquilo tinha tetos falsos de madeira, tinha chaminés, tinha todas as condições higiênicas, não é? Para aquela época é fabuloso. O rei gostava de lá passar o verão, tinha o Panteão Régio tinha o Mosteiro da Batalha a ser construído, não é? Queria acompanhar as obras da batalha, onde depois ficou o Panteão Real, não é? O túmulo, o famoso túmulo duplo, o túmulo de casal do Dom João I e da Filipa de Lencastre, digo bem, depois dos infantes também, nas capelas imperfeitas. Era uma zona de caça, não é? Muito aprazível, pronto. E é isto o destino de alguns dos nossos castelos. Feira, não sei se está aqui alguém perto de Santa Maria da Feira, mas tem um castelaço que também é muito residencial. E olhem, a Câmara tira bom partido disso, que eles organizam para lá todos os verões muita animação histórica em torno do castelo, não é? Esses programas de animação cultural. Aqui até já puseram uns corucheus, isto vê-se logo que não é ibérico, não é? Isto até parece que neva muito em Santa Maria da Feira. É uma moda destes corucheus cónicos, que também foi aplicada em Porto-Mós, não é? Até num revestimento assim meio vidrado verde,
né, que também há em Santa Maria da Feira. Portanto, já não são castelos, já são palácios. Aqui Orem, por exemplo, também isto aqui já é com arquiteto italiano, tal como Porto Mós, aliás, já é assim cheio de pátiozinhos renascentistas, assim uma coisa muito intimista. Já não são castelos, são assim residências régias. Aqui exemplos de seteiras crustadas com troeiras, que já expliquei, portanto põe-se aqui o canhãozito, não é? Pronto, também não eram muito compridos e a boca do canhão encaixa ali. Eu estava a dizer, até onde a imaginação nos levar, porque depois começam os arquitetos já na transição para a época moderna, isto aqui até já é, se estivesse aqui a seguir um conferencista a falar dos castelos da época moderna, partia exatamente daqui. São estas plantas em estrela, em geral com 3 ângulos salientes para a frente e 2 ângulos reentrantes. Portanto, tem 5 ângulos, 2 para trás e 3 para a frente, e com estes formatos angulosos, que é isto que se chama o baluarte ou o bastião, nos quais se colocavam os canhões. Aqui até vos meti aqui uma peça do Lego, ou do Playmobil, aqui que são os canhõezitos que eram depois colocados aqui nestas zonas angulosas. E claro, isto assim eles defendiam-se uns aos outros, daqui desta parte defendiam para ali e assim sucessivamente. Mas isto já é mais moderno do que propriamente medieval. Onde é que vocês veem esta estrutura de fortificação abaluartada? Sugestão de visita, além de Leiria, da Vila da Feira, Bragança, que também tem assim um castelo que depois se residencializou, digamos assim, tem também em Palmela. Estão a ver aqui, Palmela, aqui vê-se até melhor no esquema. Este é o esquema do Castelo de Palmela, uma cidade ligada à Ordem de Santiago, não é? Com estes ângulos todos, não é que isto já é tudo abaluartado, está assim, parece a espinha de um peixe, portanto isto é muito comprido e estreito. Setúbal, Almeida, se não visitaram ainda Almeida, visitem, que Almeida é lindíssima e é toda construída com base neste princípio da estrela, do baluarte. Elvas, por exemplo, que até é classificada como Património Mundial da Humanidade, não é? As linhas de Elvas, famosas. Pronto. E agora uma pergunta para terminarmos. Que castelo é este? Não está lá o nome do castelo e eu esqueci-me. E agora preciso que me ajude comigo. Que castelo é este? Posso responder, professor, ou eu não posso? Pode. Se calhar é melhor não, professor, porque eu sei que castelo é esse. Não, mas pode dizer que eles já estão todos a pensar. Este castelo é um magnífico castelo desenhado pelo professor João Gouveia Monteiro. Pronto, como eu não vivi nesta época, e é por isso que estou vivo e agradeço, inventei um castelo, porque imaginei para fins didáticos, isto até era para o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, nos seus inícios, que era ter uma maquete, fizemos uma maquete com isto, que ocupava aí tipo uma mesa de ping-pong, e os miúdos chegavam lá das escolas e já ficavam a reconhecer. É um castelo que, se nós tivéssemos no final da Idade Média um castelo que reunisse todos os elementos morfológicos que eu fui falando, seria isto, exatamente, mais ou menos, não é? Porque é que tem? Tem aqui o pano de muralha, e depois, olha, aqui até deu para fazer umas flores, olha, meti aqui uma ponte levadiça, meti aqui, ó, cá está o fosso, olha o alambor aqui, não é? Cá está o 16, torreão com alambor. Meti, o que é isto aqui? A tal torrezita Albarrã, não é? Destacada da muralha, mas ligada a ela por um passadiço. Meti torreões redondos, cobelos, o número 6, mas também torreões quadrangulares. Meti mais o quê? A barbacã, que até meti-lhe aqui umas torres também e umas ameias. Aqui, uma coisa de que ainda não falámos, quase, que é a cisterna. Era muito importante o abastecimento em água. Aqui é a porta principal, mas geralmente os castelos têm uma segunda porta, que é conhecida como, vejam, 14, porta falsa. Porta falsa dissimulada, mas dava jeito para receber alimentos ou reforços. Aqui, olhem, cá está uma porta que não está no resto de chão, que está aqui com uma escada amovível, como acontecia no castelo românico. Portanto, este castelo, digamos que é um 4 em 1.
Bem, da parte roqueira já não tem grande coisa, não é? Mas tem da parte românica e gótica e a torre de homenagem já não está no centro do pátio de armas, cá está, como é no Sabugal, portanto é uma torre de homenagem muito gótica. O que é que eu não expliquei de tudo o que está aqui? Aqui vê-se muito bem o alambor, não é? É este elemento. E agora, como é que chama isto? Vamos ver, é o 15, o que é que diz lá embaixo? Coraça. Coraça, então quem é que hoje almoçou no Coraça? Quero saber o que é isto de uma coraça. Sabem o que é? É uma zona para poder aceder ao rio para ir buscar água. Ok. Muito bem. Então, aqui Muito tínhamos bem. a cisterna. Tinha as águas pluviais, mas podia não chegar, não é? Se houvesse uma nascente no exterior, uma fonte natural e tal, era pena não se aproveitar, mas era preciso poder lá ir em segurança, não é? E em tempo de guerra, como é que se fazia? Como? Pronto, então construía-se um caminhozinho morado, fortificado, com ameios e tudo, e até que desaguava aqui num torreãozinho onde se extraía a água em segurança e voltava-se para trás. Isto só existiu na Península Ibérica e nos países onde nos territórios onde os portugueses e os espanhóis construíram castelos. Portanto, no Norte de África, e penso que na América Latina haverá também exemplos de coraças resultando da conquista espanhola da América Latina, ok? Pronto. E aqui temos uma coisa gira, que é uma igreja que parece mais um castelo. Reparem que a arquitetura religiosa também podia ter uns certos travestis de arquitetura militar, não é? Vocês olham para a Sé Velha e também acham que aquilo tem um ar um bocado militar ou não? Até tem a meias da Sé Velha, não é? Ora, aqui é a igreja de Lessa do Bailio, que é uma igreja fortificada. Tem aqui a igreja e ao lado tem uma torre brutal que até tem balcões de matacães em todas as esquinas. Estão a ver? Quem é que casou lá? Quem foi? Foi o Paulo Dom Reis? Fernando. O Dom Fernando, pois claro, vê-se ele ia casar em Campo Aberto com a Leonor Teles, já tinha suscitado uma certa comoção popular, a Leonor já era casada, tiveram lá que expulsar do campo de jogo o João Lourenço da Cunha, o fidalgo seu marido, não é? Foi repudiado e é considerado hoje pelos historiadores como um dos potenciais suspeitos do envenenamento do Dom Fernando. O Dom Fernando depois morreu aos bocadinhos, como aqueles espiões russos e não sei o quê, que a gente vê morrer aos poucos envenenados. O Dom Fernando teve uma morte atroz ao longo de vários meses e suspeita-se que ele possa ter sido envenenado, que era uma técnica muito usada na altura. Quem fugiu com o Sancho II, por exemplo, para Toledo e mais tarde também na altura do Duque de Coimbra, antes da Batalha de Alfarrobeira, portanto ali na crise da regência, depois da morte do Dom Duarte, também envenenamento para cá, envenenamento para lá. Portanto, ele foi casar num sítio que era, digamos, resguardadito, não é? Portanto, uma igreja com uma torre lá. E só para vocês não pensarem que eu estou aqui a falar de 3 ou 4 construções, só para vos dar ideia da quantidade de castelos que nós tínhamos na segunda metade do século XII. Isto é um mapa do Mário Barroca, não é? O Dom Dinis, onde é que ele reformou castelos e fundou? Na fronteira, lá está, Alcaniços. Aqui este mapa é meu, eram os castelos portugueses em 1350 e 1450. Há umas zonas onde não há castelos, por que será? Não havia pedra ou a malta não queria colaborar? Aqui é a geografia que namora a história e a história namora a geografia, não é? Porque era preciso ver se era zona de serras, se havia rios caudalosos. Aqui, por exemplo, na reentrante do Tejo não há muita necessidade, aqui na zona do Guadiana também não tanto, não é? Mas isto era brutal, eu recenseei 173, portanto ainda muito castelo. E aqui vamos concluir com o nosso Duarte de Armas. Cá vai ele, vendo aqui embaixo, o Oli, com o seu companheiro, vão a chegar a Melgaço. Tem uma coraça e ele até escreve coraça nova, não é? Às vezes mete umas legendas tipo aqui há coelhos e coisas assim, a bandeira sempre espampanante. Olha, Melgaço tem um balcão de matacães a toda a volta da torre, é o chamado Machicoli. Olivença, que já vimos. Agora vejam, as plantas do Duarte de Armas, isto é brutal. Isto é isto, em planta. Está tudo medido. Eu converti em centímetros e em metros todas as medidas de todos os desenhos do Duarte de Armas.
esta torre de homenagem tem 3 abóbadas e tem uma tal, vai descrevendo, a torre está aqui e ele mede. O que é que vocês leem aqui? 12 V mais. São 12 varas e meia. Ele media em palmos, um palmo é mais ou menos 20 centímetros, não é? Um bocadinho mais. E 5 palmos é uma vara, portanto uma vara é cerca entre 1 metro e 1 metro e 10. Ele aqui põe 12 varas e meia, portanto eu converti estas medidas todas e vejam, isto está cheio de anotações. Esta torre tem de altura 8 varas e é de muita água. Sim, tem uma cisterna também lá embaixo, está tudo assim. Vejam como é bonito o Duarte Armas. Pá, se ele fosse vivo, vocês já não contratavam mais ninguém para fazer as caricaturas do vosso livro de curso, porque ele é um talento para o desenho. Desenha os barcos, desenha pessoas, desenha igrejas. Quando está em ruínas, ele desenha as ruínas. Vejam aqui, isto é Castelo Mendo, Beira Alta, não é? E lá vai ele com o seu amigo, com a Hitchcock, não é? O que é que vocês veem aqui? A forca, não é? A forca, o símbolo da autoridade régia, nada de se portarem mal. Pronto, ele desenhou tudo isto. O primeiro é Castro Marim, perdão, depois vai até lá assim, e depois tem este brinde ao rei, que é o Paço de Sintra. Portanto, ele só desenha os castelos de fronteira e descreve os caminhos. Ele, como vai sempre a pé, diz quanto tempo é que demorou, mais ou menos, que distância é que era, sei lá, deixa eu ver qual era o primeiro, tenho que reduzir aqui. Castro Marim para Alcotim, no livro das histórias, ele tem uma anotaçãozinha, a dizer como é que era o caminho e quanto tempo é que demorou, e depois de Alcotim para Mértola e depois para Serpa e não sei o quê. Demorou para aí 2 ou 3 anos a fazer isto, não é? Este também gosto muito, porque este já dá a ideia que a população aumentou muito, 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 já não cabia dentro do castelo, não é? E depois foi preciso uma cinta de muralha para abrigar o casario que se construiu fora do castelo. Este é Serpa, não é? A malta vivia aqui dentro, mas depois já não cabia, construíram fora. Então isso vinha o lobo mau, não é? O inimigo. Era preciso protegerem-no com uma cinta de muralha, o que se chama uma cerca vilã, a cerca da vila. Pronto, ele também desenha isto, Serpa, já veem, são dois pontos cardeais diferentes. Oguela, que também é Alto Alentejo, aqui tem um pormenor giro, que é a casa da audiência. Portanto, não havia tribunais, nem havia prisões, muitas vezes, de maneira que os presos eram levados aqui ao juiz, feitos presentes ao juiz, cá está aqui, olha, o Luís Filipe Vieira, aqui na ponta e tal, vem aqui o juiz fazer o julgamento e às vezes, quando era para os prender, ficavam em casa dos carcereiros, não é? Porque as terras não tinham prisões, não é? Para isso, para esse efeito. Pronto, isto é os reis que fizeram intervenções de reforço em castelos e cercas, para manter, não bastava construir. Algumas construções não eram grande espingarda. Uma coisa que aparece muito na documentação das cortes régias é usem a cal. Se põem pedra em cima de pedra sem ter cal a ligar, aquilo vai se desfazer rapidamente, não é? Como na história dos 3 porquinhos, não é? Construções que são feitas de forma precária, o lobo mau chega e sopra e aquilo vai abaixo, não é? Depois era preciso povoá-las. Olha, aqui o Dom Fernando fartou-se de fazer isso. E reparem que na sua maior parte são ou na fronteira, como Freixo, Monsanto, Elvas, Assumar, Chaves, ou então são a cavaleiro de linhas d'água, Lamego, Coimbra, Montemor Velho, Abrantes, Santarém, não é? Em sítios estratégicos. Era preciso levar as pessoas para lá. É um bocadinho como acontece hoje com a desertificação do interior, não é? A gente diz, é preciso levar pessoas para o interior, é preciso dar regalias, privilégios às pessoas para a malta querer ir para lá. Que privilégios é que podem ser? Menos impostos, salários um bocadito mais altos, não é? Aqui o rei também já fazia isso. Foi, aliás, o Dom Fernando que criou a nossa grande feira de Coimbra, não é? Que é reconstituída regularmente aqui. Pronto, isto já seria uma parte extra para a maneira como se podiam tomar as fortificações. Isto aqui é do Cerco de Lisboa. Aqui uma gira que a malta conhece pouco pode-se entrar numa fortificação através de uma escada, de uma torre, mas também se pode entrar pelo subsolo.
túnel. Mina. Como? Mina. Sim, minas. Pera, minas e contraminas. Então, não estão a conseguir entrar com a torre, nem com as escadas. Os de dentro defendem-se bem. Então, dissimuladamente, lá no meio do acampamento exterior, dentro de uma tenda, para os de dentro não toparem nada, começa-se a escavar um túnel, não é? E leva-se esse túnel até à muralha. E depois vai-se sabotar os alicerces da muralha, escora-se isso provisoriamente com madeira e depois lança-se o fogo àquilo e há uma parte da muralha que vai embora. Isso fizeram, por exemplo, os cruzados, creio que os flamengos, em Lisboa, em 1147. Os de dentro, claro, também se pode fazer de outra maneira. Em vez de parar nos alicerces, pode-se continuar, como se vê aqui, e sair já lá dentro, como se fosse o cavalo de Troia, mas era mais arriscado. Geralmente optavam por este modelo. Os de dentro tinham pavor das minas, andavam sempre a magicar e até batiam com paus no solo para ver se aquilo estava oco ou não estava, se andavam lá a remexer. Como era tudo feito debaixo de terra, eles só podiam ter sinal de que o inimigo estava a construir uma mina se houvesse assim um movimento suspeito lá em volta de uma tenda, qualquer coisa assim. Então, quando tinham a certeza que estavam a fazer uma mina, os de dentro organizavam uma contramina. Faziam também um túnel a partir de dentro e iam ao encontro da mina. E depois era muito divertido quando se encontravam aqui juntos, debaixo de terra, não é? Faziam uma grande festa, que às vezes até no século XIV, onde já metia pequenos canhões e tudo lá dentro, não é? Felizmente nunca lá estivemos, porque devia ser uma coisa horrível, não é? Combater ali no subsolo, neste ambiente incendiário, não é? Dentro de um castelo. Pronto, isto é a reconstrução da Torre Móvel de Lisboa. Isto eram gigantes enormes. Isto avançava em cima de uns cilindros que eram untados com sebo, não é? E era uma multidão que tinha que ir a empurrar isto, não é? Levava escadas lá dentro, uma ponte levadiça. Quando finalmente conseguiam aproximar a torre do castelo, baixavam a ponte e entravam. Pronto. E aqui também engenhos, já são trabucos aqui de tração humana, aqui com uma caixa de contrapeso, que são utilizados para arrebentar com os muros ou para atirar objetos inflamáveis para dentro das povoações, não é? Para destruir o casario e lançar a confusão, ou até fazer uma espécie de guerra química, como seja meter nas fundas dos engenhos, sobretudo aqui nestes maiores, aqui na ponta, cadáveres, não é? E atirá-los lá para dentro. E isso é uma espécie de guerra química, e posso lembrar-vos, por exemplo, que foi assim que começou a peste negra, quando uma feitoria italiana no Mar Negro foi cercada por um príncipe mongol que não conseguiu tomar a praça, mas depois pegou nos trabucos e pôs-se a mandar cadáveres lá para dentro, não é? E isso acabou por alastrar. Os genoveses depois fugiram para os seus barquitos, mas quando chegaram à Sicília já estava a tripulação e quase toda a gente que ia nos barcos doentes, já tinham os ratos e as pulgas, já tinham a peste negra e depois espalharam-na pelos eixos de circulação. Não os deixaram desembarcar em Itália e depois foram para Marselha e Itália, e a peste foi-se espalhando. Isto é uma espécie de guerra química, é isto, eram-se os trabucos de contrapeso, que isto conseguiam-se lançar projéteis, cadáveres, materiais incendiários a 200 e poucos metros de distância. Os pelouros eram esculpidos assim na pedra, portanto eram coisas volumosas, de vários quilos de peso. Pronto, e depois aparecem também, isto é um exemplo de uma bombarda, que esta pode ter sido usada, há quem diga que foram usadas em Alves Barroto, eu não acredito, porque não ficou lá nenhuma e não me parece que os castelhanos na fuga as levassem debaixo do braço, porque isto pesava 600 quilos no mínimo, não é? Mas só para terem ideia do tipo de peças que se utilizava na altura. Pronto, isto aqui é uma coisa que o Pedro Sebastião gosta muito, que é esta tapeçaria de Pastrana. Isto é a conquista de Arzila pelo Dom Afonso V em 1471, mas aqui já com armas de fogo portáteis. Aqui já são as colubrinas, colubretas, portanto é este que tem aqui ao ombro, já são armas portáteis e ainda uns antigos canhões. Pronto, estendi-me um bocadinho, mas acho que isto estava divertido. E paro aqui para saber se querem perguntar alguma coisa. Anita, agora é consigo.
Muito obrigada, doutor. Ótima exposição e interessante, creio eu. Quanto aos restantes, poderão colocar as questões ordenadamente ou pelo bate-papo. É como preferirem. Certo, estou a ver aqui o bate-papo. Tem muitos comentários que eu agradeço. Explicações, o arco em ferradura, verdade, Castelo de Longroiva, formatos em estrela, sim. A função do balcão de Matacães para a Hermínia é a mesma do Ordício, é fazer tiro vertical sobre o embasamento dos muros. Portanto, é essa mesma intenção. Chama-se Matacães, que é para matar os inimigos. Não é? Os castelos japoneses, isso confesso que não sei, mas o Mateus pode explicar melhor, se conhece castelinhos japoneses. Já lá foi, Mateus? Ainda está connosco, Mateus? Parece que não. Sim, Baliu e Bailiu, usa-se muitas as duas formas, mas acho que a Germana tem razão. A forma correta é Baliu. Pronto, vejam lá, já têm programa de férias, começam em Penela, é um castelito roqueiro, depois o Românico tem mais alternativas, Pombal, Tomar, há aqui alguém de Tomar? Tomar é um ponto de visita que é relativamente próximo de Coimbra e que vale muito a pena ser visitado, não só pelo castelo, como pela igreja de Santo António a igreja do Olival, não é? Santa Maria do Olival, onde está o túmulo do Alimpaz, e depois o convento de Cristo, não é? A Charola, os Templários e a judiaria, não é? Tem tudo isso. O que é que lançavam dos Matacães? Lançavam pedregulhos e projéteis incendiários, sem dúvida, não é? Paulo, tem uma pergunta? Sim, professor. Já agora permita-me felicitá-lo por mais esta excelente palestra. A minha questão ia no sentido, quando o professor falou nos primeiros castelos, dos castros, mas as motas e as paliçadas não são consideradas também? Também, paliçadas não, quer dizer, paliçada, a moto em si mesma é uma paliçada, não é? Durante muito tempo pensou-se até que não havia motas em Portugal. As motas são empilhamentos de terra, não é? Que se faz um montezinho artificial, no cimo dos quais é construída uma paliçada. Isso aparece, por exemplo, representado na tapeçaria de Bahia. Não era assim grande espingarda, porque era fácil de incendiar e tal, e também deixaram vestígios bastante precários. Sabe-se que existiram em França, que existiram em Inglaterra, mas não havia testemunhos de existir em Portugal até há relativamente pouco tempo. Foi só depois, penso eu, do ano 2000, que se começaram a encontrar um ou outro vestígio na zona de Penafiel. Portanto, quase que podemos fazer no nosso quintal, não é? Juntar, empilhar terra, parece uma construção na areia, não é? Um montão de terra e depois uma paliçada em cima. É uma coisa muito precária e, pelos vistos, existiu aqui também, mas claro, não, só a arqueologia é que nos pode dar mais casos para se perceber em que escala é que existiu aqui. Agora, os castros têm uma presença muito forte, sobretudo no centro-norte de Portugal. Vocês já devem ter visitado Citânias, não é? Como Sanfins e Briteiros e outras, não é? Aquelas estruturas circulares. Até nós, o Paulo também penso que foi nessa visita, quando visitámos Lanhoso, não é? O Castelo de Lanhoso. Também tem, quando se desce sobre a povoação, também tem esses habitats fortificados, que são mais típicos da época sueva ou visigoda. Isso eu. As questões? Deixem-me aqui correr aqui a plateia, que tem muita gente, felizmente. Pronto, claro que isto o ideal era a seguir fazermos uma visita, não é? Uma visita presencial. Mas isso fica para um momento em que a Comissão Histórica decretar levar a malta para o terreno, que eu sou muito adepto disso e estão aqui várias pessoas que já se fartaram de fazer quilómetros comigo, porque isso aí é outra coisa, não é? Já ter aquela noção mais vivencial da história e nós precisamos muito de tirar de vez em quando a universidade de dentro das salas de aula, não é? E os castelos, por exemplo, é um pretexto belíssimo
para isso, não é? É tudo, malta. Se não há mais questões, se calhar damos por terminado o nosso workshop. Está bem, olha, eu agradeço a todos a vossa companhia, espero que tenham gostado. Se quiserem, mando o meu slideshow aí para a comissão, para poderem depois partilhar, não é segredo, nem tem patente registada. E boas férias para todos, quando chegar à altura. Se quiserem, vão aí a uma FNAC ou uma Bertrand e compram o livro do Duarte de Armas, a versão barata, para não se esticarem muito. E nas férias, uma coisa gira de fazer é levar o Duarte de Armas na visita a um castelo fronteiriço, ver o que é que ele desenhou e o que é que lá está, e fazer a comparação. Alguns estão tal qual o Duarte de Armas os desenhou, praticamente. E os outros, dá para ver as diferenças, mas há muito sítio bonito para descobrir. Penha Garcia, por exemplo, Freixo de Espada à Cinta, que é um local encantador, aquilo mesmo na fronteira. Tem uma torre com 8 faces, uma torre octogonal, que é raríssimo. Em vez de andarmos sempre a visitar os mesmos sítios, podemos descobrir mais Portugal, que até convém agora que temos que andar todos um bocadito fora dos ajuntamentos, não é? Beijinhos e abraços para todos, obrigado pelo convite, sempre podes pôr. Muito obrigada, doutor. Até breve. Até breve. Tchau, boas férias. Boa tarde. Muito obrigado.